Você tem Banco do Brasil, Santander, Bradesco, até mesmo Itaú na sua carteira? Eu pergunto, gente, não é porque a pessoa mais curiosa da face da terra, mas é porque, olha só, a inadimplência dos bancões subiu e aí os próprios bancões ficaram preocupados, vamos dizer assim, comentaram um pouco sobre isso nos resultados do primeiro trimestre de 2022 e, por consequência, você que provavelmente deve ter algum bancão na carteira, você vai me contar nos comentários, a gente também fica pensando em como que tudo isso pode impactar e até mesmo o que a gente pode esperar. Então, hoje eu quero trazer, inclusive, a resposta para uma pergunta que tá pipocando muito, que é a seguinte, Bea, será que, mesmo alguns bancos já tendo subido 20%, 30% esse ano, ainda vale a pena colocar os bancões na carteira, dado esse risco da inadimplência? Bom, quero trazer essa e outras respostas, também trazer para vocês talvez até uma ordem de preferência dos bancões, justificando elas, obviamente. Então me acompanhe até o final do vídeo, deixem um like aqui também, se inscrevam no canal caso vocês sejam novos, por aqui. E antes da gente começar, eu tenho um recado paroquial, tá, gente? Agora, até o dia 31, a gente tem promoção do Trademap rolando, onde você consegue assinar o plano Prime com 35% de desconto, ter acesso a uma casa de análise e também a ferramenta que vai te ajudar com o seu imposto de renda. Então eu sei que alguns de vocês já entregaram o imposto de renda, pelo menos assim eu espero, então vocês já podem começar a se preparar para o ano que vem. E para quem não entregou, aproveita, link aqui na descrição, dá tempo ainda, só clicar e fazer a assinatura, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando justamente sobre os resultados que foram entregues no primeiro trimestre de 2022, mas não no detalhe de cada um, tá? Porque isso eu faço vira e mexe aqui no canal para cada empresa. Mas o que acontece? Foram entregues então os resultados e foi feito um levantamento que mostrou que o lucro das empresas listadas na nossa bolsa de valores cresceu pelo menos 44% em relação ao primeiro trimestre de 2021. É claro que tem efeito da inflação? Sim, gente? A inflação acaba impactando até mesmo aí nos balanços dessas companhias. Mas ainda assim, eu acho que a gente teve significativa melhora de um ano para o outro. E aí é claro que algumas ações, os bancões também inclusive acompanharam um pouco desses resultados, mas ao meu ver a gente ainda tem algumas coisas aí relativamente descontadas. Falando do lucro dos bancões, os bancos ali do setor financeiro e tal, eles tiveram uma alta de mais de 30% então nos seus resultados em relação ao mesmo período do ano anterior. Então a gente tem esses dados positivos, mas no meio de tudo isso surgiu justamente esses índices de inadimplência que subiram um pouco. Eu lembro no ano passado que eu fiz vídeo de Santander, Banco do Brasil, Itaú e tal, e quando a gente falava dos níveis de inadimplência, principalmente aquela que é maior de 90 dias, a gente tinha índices ali de 1,5%, 1,6%, 1,8%, às vezes 2%. E o que a gente tem agora? Itaú com 2,6%, Santander 2,9%, Bradesco 3,2% e Banco do Brasil 1,89%. Não parece que subiu tanto assim, mas quando a gente fala de uma empresa que é muito grande, que você tá falando ali de dezenas de milhões sendo geridos e que também tem ali a carteira de crédito, isso acaba impactando, mesmo que você esteja falando ali de 0,5%. Tanto que alguns dos bancos, Banco do Brasil e Santander, por exemplo, fizeram referência nos seus resultados sobre isso, Porque o que acontece? Essa diferença que a gente vê, inclusive, de níveis de inadimplência, tem a ver, inclusive, com a própria carteira dos bancos, Porque algumas são mais arriscadas e outras menos. Por exemplo, Banco do Brasil é uma das carteiras mais conservadoras que a gente tem dentre esses bancões. Por isso mesmo, inclusive, que ele tem um nível de inadimplência um pouco menor. E o que eu chamo de carteira conservadora, Aquela carteira de crédito que ele oferece basicamente, ou na maior parte do tempo, mas não 100% do tempo, para pessoas que já têm algum vínculo com a instituição. Então, geralmente, eles oferecem um cartão de crédito, um empréstimo, alguma linha de crédito para correntistas do banco. Então, isso é uma carteira muito conservadora. Já diferente de um Santander. O Santander, inclusive, falou sobre isso no resultado, que eles sabem que eles têm uma carteira de crédito muito mais arriscada, justamente porque se você mesmo entrar, por exemplo, no site do Santander, mesmo se você não for correntista, você consegue contratar um cartão, você consegue simular alguns empréstimos, então eles fomentam muito mais esse lado do que alguns outros bancos e, consequentemente, isso eleva o risco da carteira, porque a diferença entre você fornecer algum produto para um cliente que você já conhece, que está ali dentro da casa, e fornecer algum produto que você conhece em partes, porque você tem alguns dados, mas não todos os necessários,
para você mensurar exatamente o risco, então no final das contas tem essa diferença das carteiras. De qualquer maneira, a gente viu esse nível de inadimplência subindo, né, dos bancos, então tem sim, óbvio, muito a ver com o cenário macro que a gente está vivendo, então inflação nas alturas, consequentemente taxa de juros subiu bastante também, então os créditos ficaram muito mais caros, isso acaba impactando diretamente no banco. Eu acho que quando a gente fala do ano que a gente está vivendo, não tem sido um ano fácil, né? Por mais que a gente ainda esteja se recuperando do tombo que a gente levou lá em 2020, ainda assim tá difícil para as famílias como um todo fazerem fechar a conta lá no final do mês. Quando a gente olha para o resto do mundo, a gente vê também que eles estão sofrendo com inflação mais alta, tem questão na China, tem questão na Rússia, tem taxa de juros subindo nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós teremos eleição ainda no final do ano, então tudo isso acaba impactando no cenário macro, na vida das pessoas e óbvio acaba refletindo nesses índices. Agora, tirando isso, que eu acho que sim, liga um alerta, mas nem é o mais preocupante, porque a perspectiva é que já pro ano que vem, 2023, 2024, esses índices de inadimplência, eles voltem a se estabilizar. Eu acho que tem todo um outro lado muito positivo que me faz querer olhar para os bancos e sim ter eles na minha carteira. Se você não tem nada de banco, olhar para agora. Se você tem banco na carteira, quem sabe até avaliar se eles não merecem um espacinho um pouco maior nela. E por quê, gente? Eu acho que primeiro eu vou falar de uma forma mais geralzona do mercado como um todo, né? Como eu trouxe para vocês, o ano não tá sendo muito fácil. Tem muita coisa para se definir ainda. Final do ano nós temos eleição e aí, enfim, muita gente fica de olho nisso, a bolsa de valores fica muito mais volátil. Então, dado esse cenário, às vezes você ter um pouquinho dessas empresas que são consideradas mais defensivas, como do setor financeiro ou do setor de energia, eu acho que a gente consegue investir em boas empresas, que eu vou mostrar para vocês que estão até em preços relativamente interessantes, mesmo que já tenham subido aí um pouco, e ao mesmo tempo você diminui um pouco a volatilidade e trabalha num campo um pouco mais safe, né, de empresas já um pouco mais maduras, que são essas empresas de valor. Agora, olhando só para o lado dos bancos mesmo e não nesse espectro, né, de investimento, o que eu vejo? Que quando a gente tem essa taxa de juros um pouco mais alta, ela realmente ajuda os bancos, porque eles conseguem spreadar um pouco mais, né, o quanto ele pega e o quanto ele vai emprestar. Então ele spreada essa questão do quanto você está investindo com ele e ele pega o seu dinheiro e o quanto ele vai emprestar para outra pessoa. Ele consegue aumentar a sua fatia de lucros dentro de uma taxa de juros um pouco maior. Eu acho que a gente conseguiu, inclusive, ver isso impactado nos resultados dos bancos, né, que eles acabaram se recuperando. A gente saiu de uma taxa de juros de 2% para 12,75% com perspectiva de aumento, que a gente vê, inclusive, isso está refletido no próprio ROI dos bancos, porque o que aconteceu? Como vocês podem ver aqui, em 2020 a gente teve o ROI, aqui eu tô usando o Itaú de exemplo, mas o cenário se repete para os outros também, tá? O ROI, ele chegou a cair ali da média dos 17, 18% para 11, 10%, e o que a gente tá vendo agora é já os bancos se recuperando e trabalhando aí em patamares muito próximos do pré-pandemia. Então acho que eles conseguiram refletir e capturar muito bem esse momento para se recuperar, mesmo que a gente tenha esse risco aí da questão da inadimplência. Agora, um outro fator, e aí a gente vai falar de preço, eu acho que sim, nós tivemos os bancos subindo esse ano, porque eu acho que teve essa troca aí muito de ações de risco para ações de valor, né, essas ações de crescimento para ações de valor, mas ainda assim, quando a gente olha os múltiplos de preço-lucro dos bancos, não dá para dizer que eles estão, meu Deus, caríssimos e tudo mais. Eu lembro que antes da pandemia a gente via relação preço-lucro de 12 vezes, 13 vezes, era algo muito maior. Claro, lá na pandemia ficou tudo muito mais barato, mas ainda assim, eu acho que para quem pensa no longo prazo não é nenhum absurdo o que a gente tá vendo agora. E aí essa tabelinha que eu tô mostrando para vocês, a gente consegue ver muito bem isso, a relação preço-lucro de cada um desses bancos. Banco do Brasil, ele segue sendo o banco mais barato, mas é óbvio que ele tem um risco maior, porque a gente tem o dedo do governo e em ano eleitoral as pessoas ficam com muito receio disso, mas eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores que Banco do Brasil não me preocupa tanto nesse aspecto, porque por mais que você troque diretoria, troque algumas pessoas ali dentro, a sistemática do banco, ela já funciona tão redondinha que é muito difícil que alguma coisa assim vá mudar radicalmente a estrutura do banco. Mas ainda assim, a gente vê esse risco e esse receio refletindo no preço de Banco do Brasil. E aí, olhando tudo isso, eu começo a pensar, beleza, sim, eu acho que vale a pena a gente olhar para banco nesse momento, continuar olhando para banco nesse momento e olhando para o longo prazo, que a gente sabe que não é menos do que 5 anos. Mas quem vem na frente, quem vem depois e por aí vai. Bom, vocês sabem a minha preferência por Banco do Brasil.
pela própria questão do preço, mas também pela questão dos dividendos, que ele está conseguindo distribuir mais de 6%. A gente também acaba olhando para o Banco do Brasil na questão da carteira de crédito e desse momento que eu estou trazendo para vocês, né, que a gente tem um risco dessa questão da carteira de crédito e da inadimplência. Ele tem um perfil um pouco mais conservador, ele tem aquela diversificação no agro, na previdência, de trabalhar muito com aquele cliente de dentro de casa. Eles já falaram que tem a intenção de tomar um pouquinho mais de risco, mas ainda assim a gente sabe que é muito difícil eles ficarem talvez tão arriscados como um Santander, mas eles já falaram que tem uma intenção de aumentar um pouquinho esse risco. Então, para mim, Banco do Brasil acabaria ficando em primeiro lugar. Em segundo lugar, gente, eu sempre fico muito na dúvida entre Santander e Itaú. Por quê? Eu acho que Itaú tem uma das melhores gestões dentro os 4 bancos. Mas quando eu falo de Santander, aqui eu quero compartilhar com vocês, ele é o que tem sido mais consistente na entrega de proventos do dividend yield para os acionistas. Então a gente consegue ver que nesse quesito Santander, ele fica muito na frente dos outros e ele é inclusive relativamente constante quando a gente olha um histórico mais longo. Então esse segundo lugar, eu até olhando esse momento aí de um pouquinho maior de risco, mesmo que o Santander tenha uma carteira de crédito um pouco mais agressiva, eu acho que ele consegue ganhar muito bem na outra ponta, entregando um bom resultado, um bom lucro, uma boa rentabilidade e ao mesmo tempo bons dividendos. Então, eu acho que no fim das contas Santander ficaria no meu segundo lugar, Itaú ficaria ali no meu terceiro lugar e em quarto lugar, então, eu acabaria deixando o Bradesco, assim. Eu acho que ele, apesar de ter múltiplos mais baixos do que Santander e do que Itaú, eu ainda assim, pensando talvez nesse lado mais safe, olharia para Santander para os dividendos, Banco do Brasil para os dividendos também, e Banco do Brasil nesse quesito tá inclusive com um múltiplo menor do que o próprio Bradesco. Então, basicamente, gente, essa é a minha conclusão quando vocês vêm e me perguntam, Bea, quando a gente liga esse sinal de alerta para a questão da inadimplência subindo, vale a pena continuar investindo em bancos? Sim. Quais bancos você investiria? Olha, gente, eu invisto em Banco do Brasil e tenho Itaús, então em partes eu invisto em Itaú também. Mas a minha ordem é basicamente essa que eu trouxe pra vocês e pelos motivos que eu trouxe pra vocês. Mas agora eu quero que vocês me contem, né, gente? Vocês têm algum desses bancões aí na carteira de vocês? Vocês estão mais preocupados ou vocês estão muito mais tranquilos em tê-los na carteira? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.